Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse módulo. Nesse módulo a gente vai trazer o autoconhecimento, né? E para que a gente possa estar conectado no mesmo nível de autoconhecimento, eu vou trazer algumas reflexões para vocês, beleza? Quais são essas reflexões? Por exemplo, assim, todas as nossas ações são guiadas e geradas por um ciclo. Ou seja, tudo que você começa, ele termina em algum momento, certo? Então nós vamos trazer aqui esse nível de conhecimento para você. Talvez você já tenha, mas talvez a gente traga um pequeno insight, um pequeno pensamento que vai fazer diferença na sua jornada, legal? E nesse ciclo, eu quero que vocês entendam o quê? Que a gente gera pensamentos, legal? Então o primeiro ponto é gerar pensamentos. Após você gerar algum nível de pensamento, seja ele positivo ou negativo, a gente passa para a próxima fase, que é o quê? A gente gera pensamentos e sentimentos. Então, por exemplo, se eu penso em algo, eu gero um sentimento sobre aquilo, eu sinto aquilo de fato no meu corpo, nas minhas intenções, legal? Depois que você pensou, sentiu, você gera um comportamento. Aí esse comportamento que você gerou, esse posicionamento que você tem, ele vai te gerar uma situação. E a situação é onde você fecha o ciclo, legal? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque 95% das nossas ações diárias são involuntárias. Apenas 5% é consciente. Aí você fala assim, como assim? Você tá louco, Eberson? Não. Efetivamente, só 5% das nossas ações diárias a gente está pensando em fazer ela. Os outros 95% não. Você quer um exemplo? Nesse momento você está respirando, não está? Você está pensando em respirar? Não. Talvez você esteja mexendo sua mão. Você está pensando em mexer sua mão? Não. Você dirige? Por exemplo, se você dirige, quando você está dirigindo, você pensa em estar dirigindo? Você fica tipo assim, agora é hora de apertar a embreagem, agora é hora de acelerar, agora é hora de trocar a marcha, agora é hora de dar seta. Não, você faz tudo isso involuntariamente. Por quê? Porque você já estabeleceu um conhecimento, uma crença sobre esse assunto. Então você acaba agindo 95% dos seus dias fazendo coisas involuntárias. E aí é o que de fato difere as pessoas bem-sucedidas das pessoas medianas. Por quê? As pessoas bem-sucedidas, entendam uma coisa, sucesso deixa rastro, fracasso também. Legal? Só que se a gente não tiver nossos 95% do subconsciente bem estruturado, inconscientemente você vai acabar seguindo uma trajetória que você nunca desejou seguir. Porque a sua base mental, ela não está estruturada da maneira que deveria estar. As suas conexões neurais não estão fluindo da maneira que você efetivamente queria. Então a gente vai trazer para você aqui esse nível de conhecimento. A gente vai te ajudar a entender, a melhorar esses 95% que de fato é o que rege a nossa vida. Legal? E para trazer isso mais claro e de forma mais didática para vocês, eu vou disponibilizar aqui um PDF onde explica mais ou menos essa dinâmica, como tudo isso acontece, legal? E eu vou trazer uma explicação para vocês aqui mais contextualizada, mas na prática, como que isso funciona, legal? Deixa eu pegar aqui a nossa lousa. E aqui eu vou explicar para vocês a didática sobre esse conhecimento. Como que funciona tudo isso? Qual a referência para ficar um pouco mais visual, legal? Imagina um cenário onde nós temos uma casa. E uma casa ela é construída através do quê? Primeiro a gente constrói o alicerce da casa, né? A gente vem aqui e faz a fundação da casa, o alicerce. A partir do momento que você fez esse alicerce, você costuma construir as paredes da casa. Você sobe a parede e a outra parede aqui, legal? Depois que você construiu as paredes da casa, você vai construir aqui o telhado da casa.
E para trazer uma referência legal para você de como que funciona tudo isso, eu vou trazer aqui um pensamento. Sabe por quê? Esse telhado aqui, que a gente desenhou aqui, ele se chama meta. Então, esse telhado aqui é a nossa meta. E tem muita gente que quer pôr o telhado sem construir a base. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a reflexão dessa base. Legal? São suas ações que te geram até aqui. Então, só para vocês terem noção, por exemplo, começando da onde tem que começar, aqui estão seus valores. Aqui são seus valores. A base da sua casa são seus valores. O que é valores, Eberson? Valores é tudo aquilo que você acredita. É tudo aquilo que de fato rege a sua vida. Por exemplo, você tem um pilar, um valor que é o valor da honestidade. Você é uma pessoa honesta. Então, esse pilar está pré-estabelecido na sua vida. Então, se alguém te convida para fazer um assalto, por exemplo, e você é uma pessoa honesta, você não vai fazer o assalto, porque os seus valores, o seu pilar, a sua base está te falando, não faz isso que é errado. Então, já começa por aqui, você vai consolidar esses valores. Efetivamente, o que precisa de valor ficar na sua vida? Sabe, por exemplo, tem pessoas que têm crença que pessoas ricas não prestam. Isso é um valor dela. Então você concorda que se ela pensa que as pessoas ricas não prestam, ela nunca vai ser rica? Porque o seu subconsciente, que é os 95% que rege a sua vida, vai falar para ela assim, não faz nada para gerar isso que não vale a pena. Entendeu? Então, a gente precisa entender os valores. Para entender esses valores, existe uma dinâmica incrível. O que acontece? Você lembra que eu expliquei anteriormente sobre o ciclo, o movimento? Então vamos colocar que o ciclo começa aqui, ó, certo? Nesse ponto. Então esse ciclo é o pensamento. Vou colocar o pezinho aqui de pensamento. Depois que você sai do pensamento, você vem aqui para o sentimento. Legal? Então você pensou, sentiu. Depois que você sentiu, você vem aqui para o comportamento, o seisinho de comportamento. Você pensou, sentiu, se comportou da forma para evoluir e se adequar àquilo que você está fazendo, você gera uma situação. Então você gerou uma situação. Isso aqui é o que eu estou explicando para vocês, ó. Começou aqui, num pensamento, gerou um sentimento, legal? Daqui você gerou um comportamento e do comportamento você gerou uma situação. Isso aqui tudo dentro da sua cabeça. Essa situação, ela vai reiniciar um novo ciclo, legal? Então aqui é o começo e aqui é o fim. Quando você gerou essa situação, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Imagina você aqui que essa situação que você gerou foi uma situação negativa. O que vai acontecer? Daqui mesmo, você não vai conseguir atingir a cobertura da casa, que é o seu telhado, porque foi algo que não te levou para cima, não te levou para construir a sua meta, te levou para uma derrota. E aí você vai vir daqui direto para os valores. Então você vai dizer para você que não é merecedor da sua meta. E aí você vai gerar outro pensamento, outra situação, e cada vez mais você vai se afundando nesses pensamentos negativos. O que eu quero trazer de visão aqui para você? Se você gerou tudo isso de forma positiva, esse ciclo todo de forma positiva, quando você chegar aqui na questão da situação, o que vai acontecer? Você alcançou algo positivo aqui, né? Você atingiu algo positivo. Quando você atingiu algo positivo, você ficou mais perto da sua meta. E aí você definiu aqui, por exemplo, assim, ó, no final do ano eu quero guardar 20 mil reais, quero guardar 200 mil reais, 2 milhões de reais, não sei qual que é a sua meta aí, mas usando essa referência do valor monetário, por exemplo. E aí você decidiu que quer guardar aqui um X valor, certo? Até o prazo X também, até o prazo X. E aí
você gerou um pensamento, uma situação, né, todo esse ciclo, e você começa a guardar R$1.000 por mês, se sua meta aí é 10 mil no final do ano. E você percebe que sua meta é atingível. Legal? Quando você faz isso, você gera uma situação tão positiva que isso aqui vai voltar aqui de forma que vai melhorar seus valores. Como assim melhorar seus valores, Eberson? De repente aqui, conforme eu falei lá no início, você tinha um valor de que rico não presta. E você começa a perceber que você vai ficar rico e que você realmente presta. E que realmente com esse valor que vai agregar na sua vida, você vai poder ajudar mais pessoas. E aí você começa a evoluir no sentido de valores, de crença. Você vai para um novo nível, um nível evolutivo, entendeu? Legal? Então, eu queria trazer esse nível de clareza. Então, entenda que suas ações são pelo subconsciente, são 95% das suas ações você não planeja em fazê-las, legal? E depois desses 95%, só apenas 5% é planejado. Então, se você tiver isso bem estruturado, concorda que suas ações serão positivas, evolutivas e vão te condicionar a ter um resultado mais positivo? Então, faça o seguinte, agora no final dessa aula, pega suas anotações. Papel e caneta é muito importante, você escrever o que efetivamente você quer da sua vida. Pega suas anotações aí e faz o desenho, entendeu? Além do PDF que estará disponibilizado aqui, embaixo na plataforma, é muito importante que você esteja comprometido com suas ações. Como que você vai estar comprometido com essas ações? Separa um caderno para esse desafio, um caderno para essa jornada. A partir do momento que você faz isso e você, cada aula dessa, escreve o insight que você teve aí, para refletir as suas ações inconscientes, o que você tem feito de forma inconsciente que tem trazido um resultado que você não deseja na sua vida. A partir do momento que você teve esse nível de clareza e consciência, marca no caderno, faz esse desenho onde você vai entender os seus valores, que os seus valores geram seus pensamentos e suas ações, que seus pensamentos e suas ações gerem o resultado, a sua meta. E a partir do momento que você atinge um resultado e uma meta, esse ciclo todo volta e recomeça mais forte, entendeu? Então você vai percebendo que dia após dia você vai evoluindo de uma forma exponencial, de uma forma grande, de uma forma positiva. Então eu convido a você agora, antes de ir para a próxima aula, para e anota tudo que você entendeu. Faz um desenho, bonito assim, igual o meu, sabe? Faz esse desenho e aí você vai ter clareza. Sabe por quê? Quando a gente terminar a nossa jornada, eu vou falar para você, de repente, refazer alguns exercícios que a gente vai te disponibilizando aqui ao longo da jornada. E aí você vai olhar assim e vai falar assim: uau, como eu evoluí, eu sou outra pessoa, eu estou agindo de outra forma. E não sou eu que estou fazendo isso por você, você está comprometido consigo mesmo e está evoluindo. Mas é muito importante que você faça o passo a passo, assim como eu fiz na minha vida, assim como eu aplico na minha vida e venho trazendo essa evolução para mim e para os meus, ok? Até a próxima aula.